Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre soluções naturais, sobre os óleos essenciais. Pelo que a gente conversou antes, algumas pessoas já conhecem os óleos essenciais. Eu estava terminando minhas apresentações. Eu sou também terapeuta ayurvédico, terapeuta floral, sou instrutor de yoga com uma formação em psicologia. Os óleos essenciais entraram na minha vida assim, eu não estava esperando, e foi apaixonante, e hoje eu praticamente dedico grande parte do meu dia para o estudo e para a divulgação dos óleos essenciais. Para quem não conhece, vamos começar a trabalhar pensando assim. Quando você vai se tratar, eu sei que vocês são da linha aí da Ayurveda, isso é fantástico, né? O pessoal que trabalha com yoga, Ayurveda, tem uma visão muito diferente de saúde do que algumas pessoas têm. Porém, a gente costuma dizer que a gente tem duas opções básicas, né, para você trabalhar com a sua saúde. Existe uma abordagem que é chamada de moderna, que é a abordagem de hoje em dia, onde ela é geralmente focada para atenuar sintomas. Vocês sabem que as pessoas às vezes correm para a farmácia, ela não se preocupa se a dor de cabeça dela é por uma questão digestiva, se é hormonal, ela quer simplesmente um analgésico para tirar aquele sintoma. A gente usa muitos sintéticos isolados. Os remédios alopáticos, eu não sou contra, vamos deixar isso claro, adoro a medicina, eu sofri um acidente de moto alguns anos atrás, precisei fazer um tratamento, fui prontamente atendido com anestesia, fiz todo o tratamento que era preciso fazer, me falaram que talvez eu perdesse o movimento de uma das minhas pernas, hoje eu me movimento, e assim, eu fico muito feliz que a gente tenha esse pessoal aí da saúde se dedicando para fazer todo esse trabalho. Nós estamos pensando numa questão que nem todo mundo precisa daquela medicina tão forte. A gente podia ter uma outra coisa que a gente chama de alternativa. Então vamos deixar claro que nada contra a nossa medicina, nós só estamos falando que existe uma outra opção e que a maioria das pessoas nem sabe ou não presta atenção nisso. Então a gente usa muitos sintéticos isolados. Você vai lá, pega um princípio ativo de uma planta, isola ele e joga aquilo para tratar uma pessoa. O que acontece é que aquela formulação é muito simples. E aí vírus, bactérias vão acabando criando uma resistência àquilo, porque a assinatura energética daquilo é muito simples dele ser entendida. Ele tem muitos efeitos colaterais, vocês sabem disso, basta a gente olhar as bulas de alguns remédios que a gente usa, né? Algumas são conhecidas, outras não. Gasta-se aí trilhões por ano na saúde de uma forma aí com remédios e tudo mais. E a pergunta que eu tenho, não sei como é que vocês estão em Ourinhos, aqui em Bauru, a gente tem muita farmácia. E as farmácias estão cheias. E eu não estou pensando no nosso momento de agora, tá? Estou pensando no dia a dia nosso de Bauru. A gente tem muita farmácia, as farmácias estão cheias. Se tem muita coisa que a gente tem aqui em Bauru, é loja de colchão, farmácia e buraco na rua. Isso a gente tem bastante. Então, assim, eu não sei vocês, se vocês têm muita farmácia ou não, e se você acha que as pessoas estão mais saudáveis pela quantidade. Quanto mais farmácia, mais saudáveis as pessoas ficam. Será que é assim? Essa é a relação? A gente tem uma abordagem um pouquinho mais natural, né, onde você utiliza extrato das plantas. Isso poderia ser fitoterapia, poderia ser a Ayurveda, pode ser os florais, poderia ser a aromaterapia, tá? Que ajudam o nosso bem-estar físico e emocional e mental. E você acaba gastando menos tempo e menos dinheiro, especialmente, vamos colocar um limite assim, existem coisas que a gente precisa de cirurgia, existem coisas que você precisa de uma internação, mas tem muita gente que por coisas muito pequenas, ela vai até uma farmácia pensando direto já em atenuar o sintoma dela. Eu tenho um sonho que algum dia a gente vai ter a nossa medicina, que hoje é chamada de tradicional, vai ser a nossa medicina alternativa. E a gente vai ter uma outra medicina onde as pessoas buscam primeiro o mais natural e tudo aquilo que ele não consegue tratar no mais natural, ele busca aquela medicina que faz um trabalho mais intenso. Eu acho que isso deve acontecer aí no nosso futuro. Você vê a quantidade de pessoas que estão buscando cada vez mais, como aqui o pessoal, né, buscando os cursos que estão relacionados com terapias que hoje ainda são chamadas de alternativa, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, porém, eu acho que a gente vai inverter um pouquinho essa ideia. Porém, agora eu vou focar com vocês um pouquinho mais, nós vamos falar sobre os óleos essenciais. Então, não entenda que eu estou desprezando aí de qualquer outro tipo de terapia alternativa, mas o nosso foco daqui para frente vai ser óleos essenciais. Se vocês não conhecem, eu vou dar uma breve explanação, né? Os óleos essenciais, eles são naturais, eles são seguros,
Aqui a gente tem uma imagenzinha que mostra a folha da hortelã-pimenta e esse saquinho aqui, que é o saquinho, ele é microscópico, né, do óleo essencial da hortelã-pimenta. Isso está ampliado aí muitas vezes. Eles são compostos naturais aromáticos. Eles são extraídos e destilados ou feitos por prensagem a frio de plantas para o nosso benefício e para o nosso bem-estar. Os óleos essenciais, eles passam pela membrana da célula. Ele é muito fino e o nosso corpo não entende ele como um agente externo agressor. Ele não se defende dos óleos essenciais. Isso faz com que o óleo consiga entrar na célula, inclusive levando oxigênio para dentro da célula, que é parte do processo de tratamento, né? Parte do processo de eficácia do óleo essencial. Eles contêm centenas de diferentes compostos. Isso é que é uma grande sacada. Ao invés de um único princípio ativo isolado, o óleo essencial ele tem muitos compostos dentro dele. Então é muito difícil um vírus ou uma bactéria criar uma resistência, porque a assinatura energética dele é muito complexa. Então eles nos dão uma habilidade e uma versatilidade para você usar, às vezes, o mesmo óleo para coisas muito diferentes. E quando você vai ver o óleo essencial, como ele é muito concentrado, você vê assim, se você tomar uma xícara de hortelã, tá? Hortelã-pimenta na forma de infusão. Quando você faz a infusão dela, a quantidade de óleo essencial que tem ali, porque as plantas têm óleo essencial, mas é muito pouquinho. Se você pega naquela xícara de chá, é uma quantidade muito pequena. Porém, se você pega o óleo essencial depois de extraído, você pega o vidrinho do óleo essencial, e aí, com esse vidrinho aqui, uma gotinha dele, no caso do hortelã-pimenta, você precisaria tomar 28 xícaras de chá de hortelã para ter a mesma quantidade de óleo essencial que você tem em uma gota do hortelã-pimenta. É muito interessante você perceber o quanto ele é concentrado. Por ele ser concentrado, as doses que a gente usa são muito pequenas. A gente usa ali 1, 2, 3 gotas. E a hora que você vai ver o preço de cada uma das gotas, que seria como se você estivesse tomando um comprimido, por exemplo, ele é muito barato por gota. Os óleos da doTERRA, a gente vai falar hoje, existem muitas marcas aí no mercado. Eu trabalho, confio e recomendo os óleos da doTERRA por uma série de coisas diferentes que até o final a gente conversa um pouquinho. O primeiro deles é a questão da qualidade. Os óleos da doTERRA têm um cuidado. Ela é uma empresa norte-americana do estado de Utah. Ela existe desde 2008 e ela é hoje uma das maiores empresas de óleo essencial do mundo. E ela trabalha com óleos que são extremamente puros. A gente fala que existem padrões de qualidade diferentes. A doTERRA atingiu um nível que eles chamam de CPTG, que é um padrão de testes, uma bateria de testes. São 43 testes que a doTERRA faz e mais 11 testes que são feitos por uma empresa terceirizada para ter certeza que aquele óleo ele é puro, que ele não tem enchimento, que ele não tem corante. Eu fui numa loja uma vez, tinha um óleo de lavanda que era roxinho. O óleo essencial de lavanda não é roxo. Você percebe que ali tinha um corante ali dentro e as pessoas estão passando às vezes isso na pele. Só para te dar uma ideia, para não precisar ficar falando de outras empresas, existem 2 empresas no Brasil muito boas que têm a permissão da Anvisa e da Covisa para poder ingerir os óleos. E a doTERRA é uma delas. Então, as outras empresas todas não chegam no mesmo nível de pureza, no mesmo nível de certificação para que você possa ingerir. Tem empresas que, você vai ver no rótulo, você precisa usar o óleo diluído na sua pele porque ele é tóxico. Os óleos da doTERRA, nenhum deles é tóxico, você pode passar na sua pele. Existe sim uma outra coisa que a gente faz, que é uma diluição, quando o óleo é mais cáustico, quando ele é mais forte, como é o caso do orégano. Se você passa puro, ele pode queimar um pouquinho a sua pele. Não é por toxicidade, é porque ele é mais cáustico. Então a gente dilui ele. Porém, todos os óleos da doTERRA você poderia passar ele puro, porque eles não são tóxicos. São os mais testados e confiáveis, né? As plantas são escolhidas no seu habitat natural. O óleo de limão siciliano que a gente tem na doTERRA vem da Itália. A nossa melaleuca vem da Austrália. A nossa lavanda vem da Bélgica. O hortelã-pimenta vem dos Estados Unidos. A copaíba vem daqui do Brasil. Então, aonde aquela planta é nativa, é lá que ela tem o máximo de benefícios. Então, ele é extraído lá. E essa pureza dele é garantido desde o método de extração, a melhor forma. Você tem óleos que são feitos por prensagem a frio, especialmente os cítricos, assim como a gente faz o azeite. E você tem os óleos que você faz por destilação a vapor.
Tem óleos que destinam por 40 minutos, tem óleos que destinam por até 11 dias. E aí a temperatura e a pressão tem que ser certinha para não estragar o óleo. O pessoal da Ayurveda é que nem fazer ghee no fogo alto, né? Deixa ele lá, depois a gente vai ver. Então, tem que ter uma precisão ali da temperatura, do tempo, tudo direitinho. A gente fala que existem esses testes, são bem rigorosos para que você tenha essa certeza de poder usar, inclusive de ingerir o óleo. Existem 3 formas básicas da gente utilizar os óleos essenciais. Você pode usar eles de forma aromática, inalando. Você pode usar de forma tópica, passando na sua pele. E você pode usar de forma interna ou ingerível. Existe uma quarta que a gente costuma dizer que é multiuso, quando você faz, por exemplo, cosméticos ou produtos de limpeza usando os óleos essenciais. Então, a primeira delas, uso aromático. Você pode inalar ou usar um difusor. O difusor ultrassônico, que é como tem aqui na imagem, na sua tela, ele é um difusor que ele não aquece os olhos. Muitas pessoas, e eu fazia isso no passado também, compram aquele pequenininho que parece um veneninho de pernilongo que você coloca na parede e coloca um pouquinho de água. O que acontece é a água vai evaporando e você vai percebendo que ele vai queimando o óleo em volta. A partir do momento que você queima o óleo, ele começa a ficar tóxico, porque você está fritando ele. Ele vai perder benefícios e vai ficar tóxico. O melhor seria, você pode, se você não tem um difusor, você pinga na sua mão e inala, você pinga num colarzinho aromático e coloca para você ficar sentindo o cheiro, você põe num algodãozinho, põe no seu travesseiro para você dormir, mas o legal é você não esquentar os óleos, especialmente os óleos cítricos, que eles tiveram todo um trabalho para extrair ele a frio e a gente pega e vai lá e aquece o óleo. Se estivéssemos aí presencialmente, a gente tinha uma reunião marcada em Ourinhos presencialmente e a gente acabou mudando os nossos planos, né? Todo mundo mudou os planos. Eu já estaria passando alguns óleos para que vocês pudessem ver, sentir o aroma. Alguns deles a gente ia passar nas nossas mãos, íamos fazer uma massagem com lavanda no nosso pé para fazer um relaxamento. Isso vai ficar para um dia mais para frente. Mas só para você saber que normalmente nas nossas apresentações a gente vai também conhecendo os óleos de verdade ali, cheirando, sentindo, pegando na mão. O uso aromático, ele é muito bom para desbloquear o centro de comunicação e o centro emocional do nosso cérebro. A gente fala que o aroma é a maneira mais rápida de você afetar o humor. Acho que quase todos nós conseguem fechar os olhos e sentir de repente o cheirinho da casa da avó, ou o cheirinho do café da avó, ou algum doce, algum bolo que ela fazia pra gente. E se você for num lugar e sentir aquele cheiro, quase que instantaneamente a gente fecha os olhos e você fala, nossa, lembrei de tal coisa ou de tal pessoa. Às vezes um perfume de uma pessoa, a gente já tem essa reação. A gente muda muito rápido o nosso humor através do uso aromático. As moléculas do óleo essencial, elas são voláteis, então é como se fosse uma pequena gotícula que consegue se transportar. E ela vai pela mucosa da sua narina, ela atinge rapidamente o sistema límbico. Ela, em menos de 20 segundos, ela já atinge o seu sistema límbico. É uma das formas mais simples, práticas e seguras de você usar os óleos essenciais. Um difusor, um colar aromático ou como a gente coloca lá no algodãozinho. Basta você ver que a nossa tradição toda oriental usa muito os incensos, né? Por exemplo, os indianos, os chineses, o pessoal budista também, né? Eles usam muito os incensos para você usar lá o incenso da meditação, o incenso para concentração, porque eles sabem que o aroma faz essa diferença. Existe toda uma arte na tradição da Índia também, que são os águias, né? Onde você faz naquela coisinha no meio da sala ali no Roma, você faz os águias. Então você joga as ervas aromáticas no fogo e a gente faz o ritual ao em volta dele, que é o Agnihotra, por exemplo, que é um dos rituais que você faz isso. Um dos lugares que eu morei na Índia, que era o Shantikund, eles eram especialistas em ensinar as pessoas a conduzir os yagyas. Então era uma escola de pessoas para fazer yagyas. É muito interessante. Aí eu separei alguns óleos para ir conversando com vocês, né? Falamos do Peppermint. Vou te explicar esses símbolozinhos aqui, ó. É uma forma da doTERRA explicar para a gente que esse óleo pode ser aromático, pode ser tópico, pode ser ingerível. E o Szinho significa, para algumas pessoas, talvez ele seja um pouco forte na pele, então você talvez precise diluir.
Então, LCS significa diluir para peles sensíveis, né? A minha pele não é sensível, eu uso ele direto na minha pele sem nenhum problema. Mas, para algumas pessoas, pode ser. Então, a gente costuma dizer que ele é o óleo do coração exultante. Ele é o óleo que, quando a gente usa, você já deve ter tido essa experiência de você passar, cheirar e você tem aquela sensação na hora de abrir essa região do quarto chakra, de abrir, e ele clareia a sua mente. Então ele tem como benefícios físicos, por exemplo, ele dá suporte ao seu sistema respiratório e digestivo. Ele auxilia na digestão, no sistema respiratório, em todos os problemas respiratórios, rinite, sinusite, congestão nasal. Ele é muito bom para dores musculares, febre, a gente já usou ele, já fizemos vários testes com ele para controlar a febre. A dor de cabeça, ele é extremamente legal para usar nessa região das têmporas, por exemplo, ou às vezes só inalando. A gente tem um caso de uma amiga que tinha enxaquecas assim terríveis e ela fazia altos tratamentos e tomava remédio e ela começou a usar o óleo de hortelã-pimenta, nunca mais teve crise de enxaqueca. Para ela foi muito legal. E ele é refrescante, né? Ele é bem antipita, o hortelã-pimenta. A influência emocional dele, todos os óleos ele tem uma questão física, emocional e até energética. Eu estou falando para vocês aqui um resumo. Quando a gente faz a apresentação, normalmente eu passo o hortelã-pimenta para todo mundo e falo um pouquinho dele. Eu costumo falar de 3 a 5 benefícios, porque senão a gente não decora nada também. A gente fala um pouquinho só, porém se você for ver cada óleo, ele tem ali de 30 a 60 usos diferentes para o mesmo óleo. Quando você vai olhar um livro de aromaterapia, o hortelã-pimenta, ele funciona para muito mais coisas. Mas os usos principais, chamados de primário dele, por exemplo, seria dores musculares, sistema respiratório e sistema digestivo. A influência emocional dele, ele ajuda a diminuir sentimentos de depressão. Ele traz foco e clareia a mente. Ele é revigorante e alivia a dor emocional. O mais legal de você trabalhar com óleos essenciais é você entender, não é só óleo, né? As plantas, de uma certa forma, são assim. Às vezes você usa para uma coisa e você tem um benefício completamente diferente. Conversando com as meninas hoje de manhã, eu estava falando de uma pessoa que a gente conhece, começou a usar um óleo que ele estava usando por uma questão de pedras no rim, e ele falou, olha, regulou minha pressão e melhorou meu intestino. E ele estava pensando numa coisa, porque o óleo tem uma série de compostos, ele não é um princípio isolado, ele é uma molécula inteira, completa. E isso é muito legal. O lavanda, o queridinho aí de todo mundo, né? O lavanda é o óleo da comunicação. A gente fala que ele é muito legal para o nosso quinto chakra. Ele é aromático, tópico, ingerível e N significa que pode ser aplicado puro na pele, que ele não vai, mesmo em peles sensíveis, não vai ter problema. Aí eu posso diluir? Sempre você pode diluir para ajudar a espalhar, você pode diluir para fazer uma massagem. A questão aqui é se precisa ou não diluir, tá? Lembrando que esse izinho do ingerível ou interno, você precisa dessa certificação. No Brasil nós temos 2 empresas, a doTERRA é uma delas, que você pode ingerir. 80, quase vai, vamos dizer, 98% dos óleos que a gente tem no mercado não tem essa certificação. E eu te levo a questionar o seguinte: se você pode usar o hortelã-pimenta, é hortelã, é uma planta que eu posso comer, por que eu não poderia ingerir o óleo dela? Provavelmente é porque ele não é puro. Porque se ele foi feito de uma planta e essa planta é comestível, o óleo deveria ser comestível também. Os benefícios físicos da lavanda. Ele ajuda no tratamento de alergia, ansiedade, arritmia, queimaduras, caspa, ele é muito bom para colocar no shampoo, insônia, e ele é relaxante. A influência emocional dele. Ele aborda o medo de ser visto e ouvido. Ele ajuda na expressão verbal, honestidade emocional. E ele traz uma sensação de paz e de amor. Se você já pegou um óleo de lavanda na mão e cheirou, ele dá aquela coisa, parece que você deitou no colo de alguém, né? Essa sensação dele é muito boa. Então todos os rótulos trazem o nome em inglês, o nome em português e o nome científico da planta. O frankincense, esse é chamado de o rei dos óleos. Ele é aromático, tópico, ingerível, pode ser usado puro na pele. Ele é o óleo da verdade. Você se lembra quais foram os óleos que Jesus recebeu quando ele nasceu? Ele recebeu 3 presentes, na verdade, né? Não eram exatamente óleos, ele recebeu na forma de resina. Então, ele recebeu a mirra, o frankincense e ouro. A mirra e o frankincense vieram na forma de resina.
O frankincense é uma árvore, que é essa que está aí atrás, que dá para a gente ver, chamada Boswellia. O frankincense da doTERRA é uma mistura de 4 famílias diferentes da mesma árvore. Então ele é um blend, é uma sinergia da Boswellia. E ele é uma árvore do deserto. Ela é muito, muito importante. É um óleo que a gente fala que se você tivesse que ter um único óleo, você fosse levar para uma ilha deserta, seria o frankincense. A quantidade, a gama de benefícios que ele tem é incrível. E ele é um óleo potencializador. Quando você faz um blend ou uma sinergia, se você coloca ele, você potencializa o efeito. Ele é um óleo que dá suporte ao sistema nervoso, e talvez esse seja o principal dele. Ele ajuda no tratamento de doenças degenerativas e autoimunes. Então, para questões de Alzheimer, Parkinson, é muito utilizado no autismo, pessoas que têm problemas de fala, algum tipo de degeneração motora. Ele é um óleo que ele ajuda na reconstrução da célula. Ele melhora o nosso equilíbrio, a sua memória e a confusão mental. É um óleo que, quando a gente usa bastante para meditação, você pode usar ele nessa região do intercílio, pode usar ele na nuca, no alto da cabeça. Você também pode usar ele inalando. É um óleo que a gente fala que é um óleo da conexão espiritual. A influência emocional dele é justamente essa. Ele promove sentimentos de paz e bem-estar, eleva as vibrações e afasta a negatividade. Ele nos lembra da sabedoria do conhecimento espiritual. Abre os olhos, nosso terceiro olho, para a verdade e trabalha a relação com o pai. Seja o pai físico, pessoas que têm problemas aí mal resolvidos com o pai, ou o nosso grande pai espiritual. Então, ele é um óleo que é o óleo da conexão com o divino. Ele é talvez aí um dos óleos mais importantes que a gente tem e um dos mais legais para você fazer um trabalho interno. E o Breathe. O Breathe é uma sinergia. Até agora, os óleos que eu mostrei para vocês, que foi hortelã-pimenta é de uma planta só, lavanda é de uma planta só, e o frankincense são 4 espécies de uma planta só, chamada Boswellia. O Breathe ele é uma sinergia. Então, ele tem alguns óleos combinados. Um dos principais que ele tem aqui é o hortelã-pimenta, mas ele tem outros óleos. Ele tem cítricos, ele tem o gengibre, ele tem uma série de óleos que vão potencializar essa questão da respiração. Então ele é chamado de o óleo da respiração. Ele, você vai ver que ele é aromático, ele é tópico, ele não é ingerível e ele tem essa coisa da sensibilidade. Mais uma vez, para minha pele eu não sinto isso, mas algumas pessoas, especialmente idosos, às vezes crianças, você precisa de uma diluição, especialmente por causa da pele também que é sensível. Nos benefícios físicos, ele dá suporte para o sistema respiratório, ajuda no tratamento de rinite, alergia, sinusite, resfriado, todas as questões que têm a ver com a nossa parte respiratória. Então ele é uma sinergia, são óleos combinados para você ter esse efeito. Porém, ele também tem uma influência emocional e as pessoas às vezes pensam nele só porque ele é da respiração e se esquecem disso. Ele ajuda a aliviar o medo de não ser amado. Para o pessoal que está acostumado com o floral, acho que o de Califórnia, que tem aquele bleeding heart, né, que é o coração sangrando, eles falam que ele tem um efeito parecido, de você colocar aqui na região do seu quarto chakra, para quando você tem uma relação que terminou, uma pessoa querida que morreu, você precisa estar trabalhando algum tipo de perda. Então ele ajuda a gente na sensação de perda, aflições, tristeza e ansiedade. Alguém me perguntou de ansiedade, já tivemos 2 falando de ansiedade, né? A lavanda e o Breathe são muito interessantes para a ansiedade. Da forma tópica, e a forma tópica é para estimular a autorreparação. A gente diz que o tópico, quando você passa no seu corpo, você passa numa área afetada, supondo que você está com dor no joelho, é melhor você passar o óleo no joelho do que você usar ele aromaticamente. Lembra que o aromático serve, obviamente, para a parte respiratória, muito bom para as nossas emoções. Mas a parte tópica, se você está com uma dor no joelho, você está com cãibra, você vai passar na região do corpo. Então você pode aplicar alguns lugares, nuca, na testa, planta dos pés, na região do coração, parte interna aqui dos pulsos, atrás das orelhas. Você também pode aplicar sobre o estômago ou ao longo da coluna, é muito bom. Alguns óleos essenciais, eles passam a barreira hematocefálica, eles levam oxigênio para dentro da célula e fazem uma reconstrução celular. Ela vai lá,
corrigir a célula que pode ser corrigida, estimular a reprodução da célula que está saudável e vai eliminar aquela célula que não está mais funcionando corretamente. Você tem aqui, por exemplo, o melaleuca. Melaleuca é um óleo fantástico, fantástico. Ele é aromático, tópico, ingerível, pode ser passado puro na sua pele. E a gente fala que ele é o óleo, os limites energéticos. Então, ele é um óleo que ele dá suporte para o sistema imunológico, ele ajuda no tratamento de problemas de pele. Ele é muito conhecido por essa parte da pele. Fortalecer a unha, problemas de unha fraca, micose, para o couro cabeludo, que às vezes está irritado, com coceira, manchas na pele, cravos, espinhas. Ele é excelente também para a garganta, seja massageando na parte externa, ou seja fazendo, por exemplo, um gargarejo com água morna, e você faz e depois você pode cuspir. Ele é muito bom para infecção urinária e cândida. Pode usar ele direto ali com um algodãozinho na entrada da vagina, por exemplo, e pode ser usado de forma interna também. Ele é um óleo ingerível. E eu sei que tem gente que conhece o melaleuca e por conta de outras marcas de óleos, fala, mas o melaleuca é tóxico, não pode ingerir. O da doTERRA pode ingerir sem nenhum problema. Contanto que a gente respeite. Eu não vou falar sobre isso com vocês hoje, porque essa aula é bem introdutória. Dosagens. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque crianças, idosos, gestantes têm um cuidado especial. Adultos saudáveis é um pouquinho diferente. Ele dá suporte ao seu sistema imunológico, e ele vai estar hoje, eu vou fazer uma pinceladinha sobre o sistema imunológico, então a gente vai falar dele daqui a pouquinho de novo. Na influência emocional, ele limpa e purifica física, mental e energeticamente. Ele ajuda a eliminar pensamentos e pessoas tóxicas da nossa vida. Porque ele faz esse trabalho de limpeza, de você não querer mais aquilo que não é puro, aquilo que não é limpo. E ele acaba abrindo a nossa mente para a gente perceber esses limites e começar a tirar da nossa vida as coisas que não são boas. Então, por exemplo, a gente falou dos vícios. Esse é um óleo que, sem dúvida, eu usaria para trabalhar com vícios também, por essa parte emocional dele, para que a pessoa começasse a eliminar hábitos e pensamentos tóxicos da vida dele. O orégano é o óleo da humildade e do desapego. Ele é aromático, ele é tópico, ele é ingerível e ele tem um D vermelho desenhado aqui que significa diluir sempre. O orégano é um óleo cáustico, ele é um óleo forte. Então ele é um óleo que você, por exemplo, usa para tratar para verrugas, para eliminar verrugas. Você põe em cima e ele vai queimar a verruga. Ele é um óleo que você não consegue beber ele, você não consegue colocar num copo de água e tomar uma gota do orégano. Ele é muito forte. Para você ter uma ideia, eu uso bastante ele na culinária, eu acho o orégano fantástico. Eu coloco ele no meu azeite, eu coloco ele no molho de macarrão, eu coloco ele quando eu faço risoto, coloco quando eu termino de fazer o feijão. Porém, é uma gota numa panela de feijão, é uma gota numa panela de macarrão. Porém, é um dos melhores óleos que a gente tem para o sistema imunológico. Então, tem uma tríade que nós vamos falar hoje, On Guard, melaleuca e orégano para o sistema imunológico. Ele dá suporte ao sistema imunológico e respiratório, excelente para doenças que têm a ver com o pulmão. Ele tem bastante a ver com essa região CAFA do nosso corpo, do pulmão. Ele ajuda no tratamento de problemas com vírus, bactérias e fungos. Combate vermes, cândida e tosse. E ele é um óleo aquecedor. Por isso que a gente estava falando, ele é bem legal como anti-CAFA, né? A influência emocional dele, ele ajuda a trabalhar a humildade, ele dissipa o orgulho, o apego e o materialismo. A gente fala que se você tem uma pessoa na sua casa que é muito apegada, que é muito teimosa, que é muito orgulhosa, o orégano, a gente fala, orégano é vida. Por isso que os italianos colocam orégano em tudo, né? Orégano é vida. Você vai colocar ele no seu difusor, você vai colocar ele na sua comida, você vai fazer um rolão dele tópico e passar no pé da pessoa antes dela dormir para melhorar isso. A gente tem uma professora nossa, que é a Marisete, ela costuma dizer assim, se você não consegue pensar agora em ninguém que seja muito orgulhoso e muito teimoso, é porque provavelmente é você. Porque todo mundo tem na família e nos amigos alguém muito orgulhoso, muito teimoso. Se você não lembra de ninguém, provavelmente é você. E o trabalho dos óleos essenciais, assim como a gente faz o trabalho no floral, ele tem muito a ver de auto-percepção, de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal através dos óleos. Ele faz um trabalho fantástico com a gente. E o Deep Blue, né? O Deep Blue também é um blend, também é uma sinergia, que tem o hortelã-pimenta de novo dentro dele, mas ele tem outros óleos, ele tem o Wintergreen, que é a Gaultéria, ele tem o Osmanthus, ele tem o Blue Tansy, que deixa ele azul. Este óleo
é azulado, tá? Não é porque ele tem corante, ele tem camazuleno, que é uma substância que tem nessa planta chamada Blue Tansy. Ele alivia dores e tensões, ele ajuda no tratamento de hematomas, fibromialgia, tendinite, cãibra, dor de cabeças e artrites. Ele é apenas tópico. Você veja que ele não é um óleo que a gente usa ele, por exemplo, no difusor e a gente não ingere. Ele é tópico e precisaria ser diluído na sua forma. Ele tem aqui como óleo, existe um dele que vem num roll-on, existe um gel. Esse gel é para você passar direto na pele. O roll-on já vem pré-diluído com óleo de coco. Este olhinho aqui é que você precisaria diluir. Para quem trabalha com massagem é muito legal, porque daí você faz o seu óleo que você vai fazer a massagem e já medica ele, já coloca o Deep Blue nele. Né? A Caru até estava falando que ela gosta muito de fazer aí o pessoal que chega com dor, que funciona muito bem. Então, mas ele tem uma influência emocional muito legal. Ele ajuda a equilibrar as emoções, alivia as tensões e sentimentos de estresse. Ele nos ajuda a lidar com a dor emocional e manter o equilíbrio. A gente fala quando a pessoa está com aquela dor, imagina que você chutou uma cadeira, isso é físico, mas imagina essa dor emocionalmente, quando você tem um grande choque. Para quem conhece os florais, ele tem um efeito parecido com o Rescue, neste sentido. O Rescue é um pouquinho mais amplo. Né? Ele ajuda aquela pessoa que acabou de ter um choque, uma dor muito grande, ele faz você entender que a dor é um mecanismo de crescimento e ele ajuda você a aceitar essa dor, né, para você manter o seu equilíbrio enquanto você está passando por aquilo. É um óleo fantástico, também é um dos meus favoritos. Eu, como tive essa lesão na minha coluna, que eu falei para vocês, por causa do acidente de moto, eu uso o Deep Blue com copaíba na minha coluna, na forma roll-on, todos os dias, desde que eu conheci os óleos essenciais. E o uso interno, que é o equilíbrio das nossas reações. A gente fala assim, que não são todos os óleos que podem ser ingeridos, mesmo da doTERRA, falei para vocês, se eu não falei, estou falando agora. Eucalipto, por exemplo, a gente não ingere, é um óleo que a gente não digere ele, que é o radiata. O Deep Blue, por conta do Blue Tansy, que é uma erva que não é ingerível, a gente não ingere ela. O Wintergreen, que é a Gaultéria, também não é ingerível. Então, nem todos os óleos são ingeríveis, mas não é porque ele não tenha pureza, é porque ele não vai fazer bem para o seu sistema digestivo, não foi feito para isso. Porém, os óleos da doTERRA podem ser ingeridos, contanto que ele tenha aquele nomezinho ali, aquele izinho para uso interno. Tá? Então, quando você vai usar internamente, você pode colocar sublingual, você pode colocar na água, no leite vegetal. A gente sugere o leite vegetal para eliminar um pouquinho aí de muco ou excesso de cafa. O leite ele aumenta o nosso processo inflamatório, né? Então é interessante você, quando vai usar o leite vegetal. Você poderia usar em chá, você pode usar em cápsulas vegetais, você põe as gotinhas do óleo, fecha e toma, para você dar a saúde, para melhorar a nossa saúde de forma geral. Resumindo as 3 formas de usar, a gente diz assim, todas têm várias funções, mas só para a gente entender. O aromático é muito bom para tratar emoções. O tópico é muito legal para coisas localizadas. E o interno é muito bom para coisas sistêmicas. Se você quer trabalhar, por exemplo, a pessoa está com pressão alta, com colesterol, é melhor ela ingerir o óleo do que ela cheirar. Vai ter um efeito se ela cheirar? Vai. Vai ter efeito se ela passar na pele? Vai. Porém, para isso, o uso interno seria mais legal. Agora, ela é ansiosa. Muita gente fala, o que eu tenho para tomar para ansiedade? Dentro da aromaterapia, a gente não pensa em tomar, a gente pensa em passar na planta dos pés e cheirar. E se você está com dor no joelho, o melhor também seria você passar ali na região que você está com dor. Então, aromático para as emoções, o tópico para coisas locais e o ingerível ou interno para questões mais sistêmicas. Aí eu separei, alguns óleos daqui poderiam estar nas 3 categorias, tá? Eu separei assim só para facilitar a nossa apresentação. Por exemplo, o On Guard é aromático, é tópico e ingerível. Ele poderia estar nas 3 categorias. Eu coloquei ele na ingerível, especialmente pelo momento que a gente vive agora. O On Guard é o óleo da proteção. É o melhor óleo que a gente tem para o sistema imunológico. Então, se você me perguntasse que óleo eu uso para... Me fala 3 óleos para eu usar para o sistema imunológico. On Guard, On Guard, On Guard. Se você quiser colocar outros, tem. Né? O melaleuca é fantástico, o orégano é fantástico. Essa tríade é muito boa. Mas eu só posso ter um, On Guard, não tenha dúvida. Até porque você pode tomar o On Guard, você pode cheirar o On Guard, você pode passar ele na sua pele. E ele também tem esse Szinho aqui para você
diluir para peles sensíveis. O On Guard, dois pontos principais dele, três aqui, né? Ele tem o cravo, ele tem a canela, ele tem a laranja. Então ele tem um efeito aí, o cravo é extremamente antifúngico, por exemplo. Ele dá suporte ao nosso sistema imunológico, auxilia no tratamento de infecções e problemas sazonais. Então gripe, resfriado, dor de garganta, ele é fantástico para isso. Ele é excelente para higienização. Vou dar uma dica para vocês hoje, não faz parte dessa aula, mas eu acrescentei uma partezinha de imunidade, porque eu acho que o momento pede isso. Então daqui a pouquinho eu vou falar para vocês especificamente sobre isso, tá? Só citando. O On Guard é o óleo que, por exemplo, se você pegar o óleo de limão e o óleo de On Guard, você pega um vidro, por exemplo, de 100 ml, coloca água, aí você coloca 10 gotas de limão, 10 gotas de On Guard. Você pode fazer um limpa-tudo, para limpar o seu fogão, para limpar a sua geladeira, para limpar a bancada da sua pia. Lembrando que se alguma coisa caísse ali e você puser a mão, aquilo não só é antisséptico, né? Ele funciona para esterilização, para limpeza, mas ele ainda aumenta a sua imunidade. A maioria de nós acaba usando aqueles, né, produtos de cozinha assim. Se você for olhar o rótulo, tá assim: você deveria usar luva, máscara e, em caso de ingestão, tocar na pele, procure um médico. A gente pode fazer um produto de limpeza reduzindo muito a nossa carga tóxica. Eu conheço pessoas que têm problemas de alergia, de rinites e passam a vida se tratando e esquecem do produto de limpeza que ela usa, esquece do shampoo, às vezes a maquiagem que a pessoa usa, às vezes o produto que ela limpa o fogão dela, o sabão que ela lava a roupa de cama dela. Então, às vezes, ela passa a vida inteira tratando uma coisa e se esquece de todas as outras coisas químicas sintéticas que ela tem contato o dia inteiro e ela poderia diminuir isso. Então, a gente fala muito sobre o uso dos óleos no dia a dia. Óleo essencial não é para tratar doença, óleo essencial é para trazer saúde, é para trazer bem-estar. Então, o óleo essencial poderia ser usado desde a sua alimentação ao ambiente que você está colocando o aroma dele, a cremes e shampoos e coisas que você passa na sua pele, inclusive coisas para você fazer limpeza e reduzir cargas tóxicas. A gente fala que ele é excelente para higienização. Nessa época agora, o pessoal está usando o álcool gel ou o álcool 70. O nosso aqui de casa está com On Guard nele. Já vou dar uma receitinha daqui a pouco para vocês. A influência emocional dele. Ele diminui a nossa tendência de ceder à pressão do grupo. Ele ajuda você a reduzir a vulnerabilidade e bloqueia energias negativas ao seu redor. Para quem conhece os florais de Bach, a gente usa o walnut para aumentar a sua defesa. O On Guard ele faz um papel parecido, né? Tanto que o walnut nos florais é um dos únicos que a gente usa até para borrifar no ambiente. O On Guard você poderia usar no seu difusor, eu apontei para lá porque o meu difusor está lá, você poderia até usar ele no difusor para melhorar o ambiente, né? Para melhorar a qualidade do ambiente, inclusive a qualidade do ar. A Doterra, que é essa empresa que a gente representa, ela lá no estado de Utah, ela tem uma sede muito grande, assim, parece uma grande universidade. Ela construiu um hospital dentro da sede dela. Esse hospital, eles estão fazendo hoje em dia estudos, então você tem alopatia junto com aromaterapia, e eles fazem estudos. E nesse hospital, eles higienizam o hospital todo com On Guard de limão, e eles usam o difusor dele no ambiente para melhorar, para diminuir essa infecção cruzada, de você ter ali agentes no ambiente, no ar, no chão. Eles usam muito o On Guard. Ele bloqueia energias negativas, então ele tem esse efeito de criar uma proteção, por isso o óleo da proteção. Mas o On Guard assim, é bom para tanta coisa que vocês não têm ideia. A gente tem uma receitinha bem simples que a gente podia ter feito para vocês aí pessoalmente, que é você cortar a maçã em fatias, coloca na água e põe 2 gotas de On Guard. Você não tem noção de quanto fica gostoso você fazer maçã, água e On Guard. É fenomenal. E o On Guard você tem ele na forma de pasta de dente, de creme dental. A Doterra tem um. Então ele já melhora muito as infecções de gengiva, diminui bastante as infecções na boca. Eu dei ele de presente para uma dentista e uma semana depois ela voltou e falou: cara, o que é isso? Eu estava com um abscesso no meu dente, eu ia procurar uma dentista amiga minha, 7 dias usando, resolveu totalmente o meu abscesso, não precisei nem do dentista. Ele tem um poder anti-inflamatório muito bom. O Zengest, que é o óleo da digestão, ele também é um blend, também é uma sinergia de óleos, que ele é especializado para o trabalho digestivo.
Ele é aromático, é tópico, é ingerível e pode ser usado puro na sua pele se você quiser. Então, ele dá suporte para o sistema digestivo. Ele auxilia no tratamento de todas as desordens do trato digestivo, desde azia, má digestão, queimação. Ele melhora a absorção dos alimentos. Ele ajuda você na sua eliminação. Uma coisa muito legal dos óleos essenciais, por eles serem uma molécula muito complexa, quando você tem um intestino preso, geralmente você tem um tipo de remédio. Se o seu intestino é solto, você tem outro tipo de remédio. Para a gente, na aromaterapia, a gente usa o mesmo óleo, seja para um ou para outro. Porque o trabalho dele não é nem soltar nem prender. Ele regula a entrada e saída de água do seu intestino. Então, o mesmo óleo a gente usa para intestino preso ou intestino solto, só para você ter uma ideia do como é legal essa adaptação que o óleo tem no seu corpo. Mas ele tem uma influência emocional muito legal. Ele ajuda a digerir experiências da vida. Ele recobra o apetite pela vida e aumenta a capacidade para receber novas informações e possibilidades. Vou fazer um parênteses, que a gente tem bastante gente da Ayurveda aqui. Quando você fala isso de um óleo, as pessoas acham estranho. Como que é um digestivo que aumenta o apetite para a vida? Lembre-se quando você vai fazer as suas técnicas lá de Panchakarma ou você vai fazer um Shamana, o que a gente faz às vezes quando a pessoa está lá embotada? Eu me lembro lá no estágio do Ruguê, chegava aquele bando de cafa, tudo meio assim preguiçoso. A hora que ia fazer o Vamana, né, que é o vômito terapêutico, eles ficavam apavorados, ficam com medo. Você conversa com a pessoa no dia seguinte, ela é outra pessoa. A pele dela mudou, o rosto dela mudou. Você pega os pitas, quando faz lá o Virechana, muda completamente a energia da pessoa, a forma dela interpretar o mundo muda, por causa de uma coisa extremamente simples. Então é muito legal você ter esse trabalho, tanto físico quanto energético ou emocional. Então melhorou, ele digere. O que digere no físico, a gente ajuda a digerir em emoções, sentimentos e tristezas também. O óleo de limão, limão é o óleo do foco. Como benefício físico, ele ajuda na ansiedade, ele melhora a pressão arterial, é um óleo que regula a pressão arterial, o foco e a atenção. Ele auxilia no tratamento de pedra nos rins, foi esse que a pessoa estava tomando e depois acabou resolvendo outras coisas. Ele é um antidepressivo muito interessante, assim como todos os cítricos. Ele melhora a nossa digestão e infecções. E ele é excelente para purificar o ar. Ele é aquele que a gente combina com o On Guard para fazer um limpa-tudo, por exemplo, para você fazer o spray. Ele também é aromático, tópico, ingerível e você pode passar puro na sua pele. Como influência emocional, ele combate a depressão, ele restaura a energia, a gente fala que ele é uplifting, ele acalma os medos e a insegurança, ele melhora o nosso humor. O limão é um óleo assim que eu falei hoje de manhã a gente conversou com as meninas aí, estava falando com elas, com a Caru, com a Seis, eu falei uma das experiências fantásticas que você dá para uma pessoa, que é muito legal, use uma gota de limão pela manhã, durante uns 30 dias, e depois você conversa com a pessoa para ver a mudança que ela tem. É muito interessante o que uma gotinha desse óleo faz. Lembrando que gestantes, idosos e crianças precisam de um cuidado especial. Converse com alguém que já entende um pouquinho mais. Estamos falando de adultos saudáveis. Lógico que gripe, resfriado, isso a gente nem considera como doença aí, né? Estou pensando em saudável uma pessoa que não tem uma doença degenerativa mais grave. Não faz parte dessa minha aula falar sobre a imunidade mais especificamente. Porém, nessa aula para hoje, eu preparei para vocês, porque eu acho que o momento pede, um pequeno coisa. Então eu vou dar uma expandida. Eu coloquei um pedaço de uma outra aula que eu tenho. Depois eu posso mandar essa aula para vocês. Eu gravei uma aula sobre imunidade. E aí eu falo de Ayurveda, falo de Yoga, falo de alimentação e de imunidade. Eu tirei um pedacinho dela para trazer para vocês aqui hoje, que eu acho que pode ser interessante. Fechei aquela parte da apresentação dos olhos, agora eu vou falar para vocês um sistema aí de 8 passos que a gente considera importante para você melhorar o seu sistema imunológico. Seria muito interessante para esse momento que a gente está vivendo. O primeiro passo é dar suporte para o sistema imunológico. E aí, On Guard, orégano, copaíba. São 3 óleos muito bons. A gente poderia ter colocado o melaleuco aqui, ele está numa outra categoria depois. E o frankincense como potencializador disso. Então você poderia usar isso na forma de roll-on, você poderia colocar no seu difusor e você poderia ingerir. Copaíba, eu não falei dele hoje, mas ele vai estar num dos kits que eu vou mostrar para você já já. Copaíba é fenomenal, é um anti-inflamatório fantástico, excelente para a nossa pele, excelente para a pele.
e muito bom para o nosso sistema imunológico. Copaíba, bongade, orégano e o frankincense seriam fantásticos. Lembrando que o orégano precisa de diluição, porque ele é muito forte se você for colocar na pele, e se você for tomar, ele precisa estar ali em alguma coisa para ajudar essa diluição também. O segundo passo para a gente se preparar melhor para o que a gente está vivendo seria purificar o ar e dar suporte para o sistema respiratório. Então está lá o Breathe, que é o nosso especial para respiração, o limão e o hortelã-pimenta. De novo, poderíamos fazer um roll-on e passar no corpo, poderíamos usar no difusor. Daqui, o Breathe não é ingerível, o hortelã-pimenta e o limão sim, mas para o sistema respiratório eu não usaria eles interno, usaria eles topicamente ou aromaticamente. Um detalhe que eu não comentei, o limão ou todos os óleos cítricos, se você passa na pele, você não pode expor aquela pele ao sol por pelo menos 12 horas. Isso não é por causa do óleo essencial. Pensa no limão, você vai lá, fez uma limonada, se ficar com a mão no sol vai manchar. Óleo essencial é a mesma coisa. O óleo essencial dos cítricos é feito da casca dos cítricos. Então ele potencializa esse probleminha aí da fotossensibilidade. Então lembra que cítricos, se passou na pele, não pode ficar no sol depois. Terceiro passo seria combater organismos estranhos que já estão no seu corpo. E aí entra melaleuca e orégano. Os dois juntos têm uma capacidade incrível. Posso mandar esse vídeo para vocês de um estudo que eles estão fazendo com bactérias, onde você coloca os dois. A bactéria ela cria uma casquinha em volta dela e ela cria uma gelequinha, uma meleca em volta dela de proteção. Esses dois óleos conseguem quebrar esta geleinha e essa casquinha que ela faz. Desculpe pelos termos não técnicos, mas eu acho que fica fácil de entender assim. E a gente tem um vídeo disso em microscópio mostrando a capacidade da melaleuca e do orégano, sem que essa bactéria crie uma resistência, porque é uma molécula com uma assinatura energética muito complexa. E esses óleos, diferente daquele que você faz sintético no laboratório, que ele é sempre igualzinho, esse ano choveu um pouco mais, choveu um pouco menos, a terra estava mais seca ou não, a planta muda um pouquinho. Ela não é exatamente sempre igual. Isso faz com que fique mais difícil ainda de vírus e bactérias criarem uma resistência para eles. O quarto passo é fornecer cofatores para a sua imunidade. E aí entra bastante os cítricos, a tangerina e o limão, e aí poderia ser na forma ingerida, e o frankincense novamente como um potencializador desse grupo. O quinto passo é a limpeza. Eu falei para vocês que eu ia te dar uma receitinha, né? O pessoal está usando muito álcool 70 ou álcool gel. Você pode colocar aí, digamos, num vidrinho de 30 ou 50 ml, você poderia colocar 15 gotas de On Guard e 5 gotas de melaleuca. Você já vai ter uma potencialização nesse poder de higienização. Lembrando que, além de higienizar, você está aumentando a sua imunidade e combatendo alguma coisa que esteja no seu corpo. Infelizmente, a gente não tem estudos ainda sobre o nosso novo vírus, como é que eles se comportariam. Precisaria ter isolado ele, levado para o laboratório. A gente sabe que isso funciona para outros, né, agentes aí de infecção. Nós não temos esses testes para agora, mas ele funciona para outros vírus, para outras bactérias. Isso já tem testado. O sexto passo é o controle de estresse, ansiedade e medo. Vocês devem ter percebido, a gente vai ter muitas pessoas nesse nosso período agora que entram numa paranoia, né? Eu dei uma dica para o pessoal na minha aula de imunidade, eu vou mandá-la para vocês depois, falando assim, se você pudesse, desligue um pouquinho de mídias sociais e de televisão, pelo menos algumas horas por dia, porque existe um terror, uma noia aí que a gente vai aumentando cada vez mais. É muito importante você saber do que está acontecendo, você se prevenir, mas até um certo limite. Eu escolhi aí que 2 vezes por dia eu vejo um pouquinho as notícias e o resto eu me desligo, porque senão a gente vai acabar não fazendo outras coisas. E, apesar de tudo que está acontecendo ser terrível, eu tenho aproveitado muito bem o meu tempo. A gente tem feito várias reuniões, eu estou estudando muito, estou gravando aulas, estou lendo coisas, então a gente vai fazer o melhor que puder fazer. Esse trabalho de aceitação ou de você conseguir se adaptar. A gente costuma dizer na tradição do yoga, né, que a adaptabilidade é extremamente importante. Você se adaptar às posições, se adaptar a ficar parado, se adaptar a estar em movimento, se adaptar àquelas coisas que acontecem com você. Quem tem uma capacidade maior de adaptabilidade sofre menos estresse. Então, para controlar o estresse e a ansiedade, a gente tem aí o lavanda, o frankincense, o limão e o deep blue, que eu não sei se vocês se lembram, trabalha com aquela coisa de enfrentar a dor e entender que aquela dor é um mecanismo que vai ser importante.
sétimo passo é, de nada adianta a gente melhorar a nossa imunidade se a nossa digestão não está funcionando direito, se a gente não está conseguindo eliminar as nossas toxinas, né? Pensando na Ayurveda, elimina ama, tira as toxinas, né? Aumenta ojas, aumenta a sua imunidade e equilibra o seu dosha. Então a gente precisa, para fazer isso, melhorar o nosso sistema digestivo. O pessoal da Ayurveda, melhorar a Agni. Então a gente vai lá, o Zengest, o limão e o hortelã-pimenta. E como a gente estava falando com a Carol, inclusive, né, o Zengest é bastante ayurvédico. Eu acho que todos eles são, mas ele usa muitas ervas que a gente usa bastante também na Ayurveda para melhorar, por exemplo, o sistema digestivo. O oitavo e último dos passos é você melhorar a qualidade do sono. Se você não dorme legal, a sua imunidade também sofre. Então, nada adianta a gente fazer tudo isso e ter uma péssima noite de sono. E tem gente que dorme 8 horas, mas não tem um sono reparador. E aí, o lavanda é fantástico para fazer esse trabalho de aquietar, de você melhorar para você dormir. E o breathe pensando na parte respiratória, pensando nesse pedaço aí da respiração, de purificação do ar. E eu não sei se você se lembra, ele é aquele que dá uma acalmada no nosso coração e tranquiliza o nosso coração por perdas e por medo, que é muito interessante. Isso foi um parênteses que eu coloquei dentro dessa aula para poder falar com vocês. Quando você conhece a doTERRA, se você falar assim, poxa, gostei, achei tudo legal, eu gostaria de ter esses olhos, o que eu preciso fazer? Bom, você pode entrar em contato aí com o pessoal que te convidou para assistir essa aula, para que eles possam te mostrar os olhos, para que eles possam conversar um pouquinho mais com vocês. E você pode também falar, pá, legal, mas eu queria comprar o óleo. Você pode comprar de uma pessoa que já faz parte da doTERRA, ou você pode criar uma conta na doTERRA para você comprar. Se você é terapeuta, se você vai usar isso de forma profissional, super vale a pena, porque você vai comprar com descontos, você vai ter promoções e você vai ter um suporte das pessoas que vão te ensinar, te dar cursos, vídeos, materiais gratuitamente para que você se desenvolva cada vez mais. Todo mundo que cria uma conta com a doTERRA ligado a gente, existe um link que a gente passa para você fazer a sua conta, a gente fica ali sempre ligado para poder fazer essa troca de informação. Quando você se torna um cliente da doTERRA, você compra tudo com 25% de desconto, você compra o que você quiser, quando você quiser. Você participa de promoções, tem produtos grátis, você acumula pontos no programa de vantagem deles para você trocar por produtos e você vai ter apoio de material, de estudo e tudo mais. Você vai escolher ali se você quer ser um cliente preferencial, que é alguém que só quer usar, ou um consultor, que é alguém que, especialmente terapeutas, geralmente acabam sendo consultores, porque a hora que ele for usar no cliente dele para fazer uma massagem, alguma coisa, o cliente também vai querer, e aí ele pode revender, ou ele pode ajudar o cliente a ter uma conta também. Aí você não precisa comprar kits, mas eles são muito legais para a gente mostrar esse poder dos óleos essenciais. Você poderia comprar um único óleo, 2, 3, o que você quiser. Existem alguns kits que são muito interessantes para você começar. Existe um kit chamado Soluções Naturais, que tem uma série aí de produtos fantásticos. Ele já vem com nós temos um shampoo da doTERRA, temos o condicionador, que é para você começar naquela ideia de reduzir tóxicos. Temos um repelente, que é o Terra Shield, ele está de pezinho aqui, eu não falei dele hoje. Nessa nossa época de dengue agora é importantíssimo a gente ter um repelente que não seja... A gente usa aquele, basicamente, é um Baygon que você passa na pele, né? A gente usa aquele, não vou falar o nome dele, mas a gente usa aquele repelentezinho. Esse daqui ele é feito com citronela, é feito com óleos essenciais e óleos vegetais. Você tem o creme dental, você tem o óleo de coco, a doTERRA só trabalha com um óleo vegetal, que é o óleo de coco fracionado, onde foi retirada a gordura dele, para que ele seja menos oleoso, tenha menos cheiro e não interfira tanto no uso do óleo essencial. Além disso, o óleo de coco é tridosha, né? Ele é muito legal para você usar para todo mundo. Existem outros kits, por exemplo, esse daqui é um kit muito legal, ele já vem um difusor com 10 óleos para você poder usar, e se você reparar, eu até montei a nossa aula hoje pensando nesses kits, porque quase tudo que a gente precisa para a nossa saúde geral, física e emocional, estão nos kits. Não é à toa que esse kit foi montado assim. Não foram escolhidos aleatoriamente. Esses óleos têm um poder e uma amplitude, né, uma gama de benefícios tão grandes que eles já foram colocados juntos para facilitar a nossa vida. Então, quase tudo que a gente comentou hoje, o limão, o breathe, o Zengest, o On Guard, frankincense, lavanda, melaleuca, orégano, o peppermint, eles estão nesse kit. E também neste aqui, que é o kit família. Este aqui são 10 óleos de 5 ml, esse aqui são óleos de 15 ml.
E existe um kit chamado Brasil, que você tem 2 óleos que são feitos aqui no Brasil, a copaíba e a tangerina, que também estão no nosso trabalho ali sobre imunidade, né? Copaíba para aumentar a nossa imunidade e a tangerina para dar esses cofatores, né? O cítrico. A tangerina é tão gostoso que você põe 3 gotinhas num copo com água e gelo, fica parecendo uma laranjada, fica assim fantástico. Quando você tá, falei para você do programa de fidelidade, a gente não precisa ler tudo isso, depois se quiser eu vou te mandar o vídeo, você dá uma pausa e lê. É só para te mostrar que quanto mais tempo você for cliente da doTERRA e você consumir os produtos, mais você vai aumentando a proporção que você recebe de pontos para trocar por produtos. Isso faz com que a médio e longo prazo os seus produtos fiquem cada vez mais baratos e você possa trocar pontos. Hoje eu mostrei para as meninas, eu estou com 770 pontos para trocar. Cada ponto é $1. Eu estou com basicamente R$3.000 de pontos que eu acumulei de setembro até hoje para trocar por produtos gratuitos. Eu estou esperando, não sei se vai dar certo. Ano passado eu troquei os meus pontos lá nos Estados Unidos. Eu fui para conhecer a doTERRA e eu troquei nos Estados Unidos que tem produtos que não tem aqui. Agora não sei se eu vou para os Estados Unidos em setembro, mas se eu for eu vou trocar meus pontos lá de novo. Por isso que eu estou acumulando eles. Mas é muito interessante você poder pegar esses pontos. E dependendo do consumo que você tem, receber um óleo grátis todos os meses, né, que é o chamado de produto do mês. A doTERRA tem todo um sistema de você estudar, de você conhecer mais. Existem os guias para que você possa usar eles no seu dia a dia cada vez melhor, para você entender os óleos, colocar os óleos em prática. A gente tem livros recomendados, tem cursos online para acompanhar essas pessoas. A gente fala que os óleos essenciais são fáceis de você simplesmente mostrar para alguém, ela abre o vidro, ela cheira. A gente fala assim, né? Se você quiser saber como é que é o efeito de um óleo essencial, basta você abrir o óleo essencial e cheirar. 22 segundos depois, ele está no seu sistema límbico. Se eu não tinha falado isso, completa agora. 2 minutos depois, ele chega na sua corrente sanguínea. Em 20 minutos, ele está em todas as células do seu corpo. Então, assim, eles são fantásticos e a gente pode ajudar outras pessoas. Então, a doTERRA tem todo um outro sistema para te ensinar um pouquinho mais a compartilhar esses óleos com outras pessoas, para você ter esse material, para você poder entender como é que você faz para que mais pessoas conheçam os óleos. E você, se você quiser, você pode ser um usuário da doTERRA, onde você usa os óleos para você e para sua família. Você pode ser um terapeuta que usa e usa com os seus pacientes, mas você também pode ajudar outras pessoas a conhecerem e a compartilharem para outras. Então você pode, a gente fala que a gente abençoa as pessoas gota a gota, a cada dia mostrando para eles o efeito. Um pouco do que eu tinha para falar para vocês está aqui. Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, a gente tem aqui nosso grupinho, eu e a Larissa trabalhamos juntos, chama Você Essencial. A gente tem lá um perfil no Instagram, no YouTube, um canal, temos o nosso site e o Facebook. Entre em contato com quem te convidou para você saber um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais, trocar experiência, ver o que elas já sabem, o que elas já sentiram, o que elas já experimentaram dos óleos, para que você possa conhecer mais. Querendo falar comigo, aí tá tudo, tá no nosso WhatsApp, você pode entrar em contato, a gente explica o que vocês quiserem também.